Jesus Júnior Besta, ele é a decepção dos ateus e dos cristãos. Por quê? Porque a sua manifestação, né? Porque os ateus, eles não acreditam que o apocalipse vai acontecer. Enquanto os cristãos do outro lado tá todo momento falando, o fim tá chegando, Jesus está voltando. Aí do outro lado, vai vir nada. Estamos 1000 anos esperando esse apocalipse acontecer e não aconteceu até hoje. Você ainda acha que vai vir? E o cristão lá do outro lado, ele tá voltando. O tempo é curto, aproveita agora enquanto se pode achar, aquela coisa toda, entendeu? Então, de um lado pressionando, falando que o fim está próximo, e do outro pressionando que se o fim que tivesse que vir já teria acontecido, mas não aconteceu até agora, então não tem mais o que se esperar. Entendeu? Então, um lado a favor do fim, um outro lado contrário, desacreditando do fim, certo? Então, o Jesus Júnior aparece nesse cenário entre a treta dos dois, do cristão e do ateu. O ateu que não acredita no Apocalipse e o cristão que acredita. Só que aí que tá, o Jesus Júnior, ele representa exatamente a decepção para os dois lados. Por quê? Porque ele se manifestando, ele vai ser a decepção do ateu. Por quê? O Apocalipse realmente vai acontecer. Então, para o ateu que não acreditou que o Apocalipse era possível, o Jesus Júnior vindo já prova que o Apocalipse é real. Então, já é a decepção dos ateus, por saber que aquilo que eles não acreditavam se tornou verdade. Mas, por outro lado, ele também é decepção para os cristãos, porque uma vez que Jesus agora vai voltar como anticristo e não mais como Cristo, é a decepção dos cristãos que aguardam a volta de Jesus como Cristo. E agora ele não vai mais voltar como Cristo, ele veio como Cristo, mas voltar de novo sendo a mesma pessoa, não vai, entendeu? Ele vai vir através de outra pessoa, entendeu? Então tem que entender que a vinda foi uma coisa e a volta será outra. Não vai ser a mesma coisa na vinda e na volta, entendeu? A mesma pessoa, entendeu? Então ele é a decepção dos ateus porque fez o Apocalipse acontecer e a decepção para os cristãos por ter vindo de uma forma diferente do que os cristãos realmente estavam esperando, né? Então, tipo, aí o cristão tá lá esperando Jesus voltar como Cristo e aí não veio como Cristo, entendeu? Voltou como besta. Então aí é complicado, né? Aí tem aquela pregação dos cristãos, né? Jesus Cristo está voltando. E a gente já corrigiu essa frase, porque essa frase está errada. Jesus Cristo está voltando. O termo correto é Jesus e Cristo. Duas coisas aqui, ó. Jesus e Cristo. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Jesus e Cristo estão voltando. Essa é a forma correta de falar. Jesus e Cristo estão voltando. E não Jesus Cristo está voltando, porque Jesus e Cristo são duas coisas diferentes, do qual a gente já explicou em inúmeros vídeos por aí, que Jesus se refere ao espírito da divindade gringa que veio do universo de fora. Ele veio aqui como um estrangeiro, ele não é dono dessa criação, entendeu? É um outro Deus. E já Cristo é o corpo físico que pertence ao Deus daqui de dentro, só que o Deus de fora utilizou primeiro, entendeu? E agora vai vir o Deus de dentro manifestar nele. E por isso que a volta de Cristo é a manifestação do Deus de dentro, não do Deus de fora, que foi na primeira vinda, entendeu? Então, cada Deus, dono de seu universo, teve sua vez de usar o corpo de Cristo. A primeira foi usada pelo Deus gringo. A segunda será usada pelo Deus nativo, que é o Deus que pertence aqui dentro. O corpo, na real, pertence ao Deus de dentro. Então, no final das contas, o Deus gringo usou emprestado o que não era dele. Então, é isso que tem que enfiar na cabeça. Os cristãos não vão aceitar de qualquer jeito. Para eles isso aí é heresia, enfim, é loucura. Mas entre uma loucura e outra, ou você aceita, ou enfim, não tem conversa, porque isso já está mais que comprovado aqui. Eu não ia demorar tanto tempo para pregar essas coisas se eu não tivesse botado à prova exatamente aquilo que eu falei. Então eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Que não é conversinha da carochinha, isso daí. Aí, se a pessoa vai aceitar ou não, aí já é uma questão dela. Mas que é verdade o que eu falo, isso é. Isso é uma coisa tão simples que, tipo, não tem como falar que não tem nexo. E, tipo, a primeira vinda foi Jesus e Cristo juntos. Jesus, Cristo, duas coisas diferentes e uma coisa só.
Entendeu? O espírito unido ao corpo. Agora que o espírito desassociou do corpo, que já são duas coisas separadas, Jesus é uma coisa e Cristo é outra, então Jesus tem que se manifestar à parte, fora de Cristo agora, porque já teve o momento dele como Cristo, agora tem que ter um outro momento dele não sendo Cristo. Então Jesus tem dois momentos, ele sendo Cristo e ele não sendo Cristo. Então o momento agora é dele não sendo mais Cristo, que no caso é a besta. Então a besta é a manifestação externa a Cristo, ou seja, fora de Cristo, de Jesus, entendeu? Então, o cristão, ele conhece Jesus como Cristo, mas ele, dentro de Cristo, né? Ele não conhece um Jesus fora de Cristo, coisa que os bestianos agora têm a oportunidade de testemunhar e defender acerca disso, entendeu? Porque ser bestiano é professar a fé em Jesus fora de Cristo, que no caso é a manifestação de Jesus ex-Cristo enquanto espírito, mas manifestado em forma humana na pessoa de Jesus Júnior Besta, que é aquele que vai ser o anticristo, entendeu? Que no caso é o filho de Jesus, o neto de Deus. Então é uma coisa muito séria isso daí, cara, muito séria. E você vê que nas outras religiões, eles não têm preocupação de ficar falando de salvação, de Salvador, porque o cristão tem muito essa teima de ficar falando, não há nenhum outro Salvador, senão aquele que a gente conhece. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você com certeza já ouviu essa frase em algum momento eles falar. Mas por que eles reforçam essa máxima, né? De aceitar ele como único e suficiente. Porque tudo aquilo que você se reforça é porque está sujeito a ser confrontado ou surgir uma ideia posterior que entre em conflito com isso. Que nem eu já expliquei no vídeo acerca do único Deus, né? Se Deus é único, não tem necessidade de ele ficar reforçando que ele é único. Por que ele fica reforçando isso, que ele é único, para não se pensar em outro? Justamente por isso, porque quando você afirma algo, você está querendo ocultar outra coisa que você não quer que eles pensem. É a mesma coisa que você disse aí para uma criança que faz exatamente o contrário do que você disse. Não bote a mão na tomada. E a criança vai lá e bota a mão na tomada. Por que ela te desobedece? Você falou para ela não fazer e ela foi lá e fez. Entendeu? É a mesma coisa. Quando você afirma algo, a pessoa faz exatamente o contrário do que você falou. Entendeu? Ou pensa exatamente o contrário do que você falou. Então, quando Deus fala, eu sou único, é para não se pensar em outro. Então, automaticamente está me fazendo pensar em outro. Entendeu? Quando você fala, não pense, aí eu tenho que pensar na coisa para mim não pensar. Então, já pensei. Como que você vai falar para mim não pensar em algo se eu tenho que ter a ideia do que eu não tenho que pensar? Se eu falar para você, não pense numa maçã, vai aparecer uma maçã na sua cabeça. Para você saber o objeto que não é para ser pensado, ele tem que existir primeiro, né? Então é basicamente isso. Então, é mais nessa questão de velar, né? Para que não se pense o oposto daquilo que falou. Mas então, as outras religiões não têm essa coisa, não existe salvadores em outras religiões, entendeu? Pegar o exemplo do Buda. O Buda veio trazer iluminação, não veio trazer a salvação, né? O negócio que ele veio trazer é outro, não tem nada a ver. Então, eu não posso ficar pegando elementos de outras religiões e ficar falando que isso daí está atingindo a mim. Não tá, cara. Cada um tá trabalhando no seu cantinho, fazendo o seu culto, fazendo aquilo que acredita. Eu não posso ficar alfinetando as outras religiões pensando que ela está de alguma forma me ofendendo. Que nem, por exemplo, a gente também já falou em outros vídeos acerca dos deuses de outras religiões, aí o cristão pega e chama eles de demônios. Então, tipo, na outra religião não existe esse conceito de demônio. O que para eles são deuses, para os cristãos são demônios. Então, tipo, eu não posso demonizar os deuses de outras religiões e querer, tipo, associar isso à minha religião. Então, cada religião no seu canto, né? Tem suas diferenças, não tem nada a ver uma com a outra. Entendeu? Então, não houve nenhuma religião, além do cristianismo, que pregasse acerca de um Salvador e dessas questões de salvação, a não ser o próprio cristianismo. Então, ele não pode querer ficar caçando briga com as outras religiões, achando que, de alguma forma, essas religiões estão confrontando ela. Porque não estão, tá cada um cuidando do seu umbigo. Entendeu? É só você que está pregando a necessidade de salvação. As outras religiões não estão preocupadas com isso.
É essa que é a questão que eu tô falando. Só que aí vai surgir o quê? O bestianismo, que é exatamente a religião que vai, vamos dizer assim, cair como luva nisso que os cristãos estão tanto procurando, né? Se eles estão caçando briga, então achou alguém com quem brigar agora. Exatamente a bolota ali que foi se formando em cima disso, né? Então, meio que você vê, né, que o cristianismo, ele tá aí como uma vacina. Já tá todo mundo vacinado, muito bem doutrinado para combater certas coisas que forem vir posteriores a ela. O cristianismo estabeleceu sua doutrina, suas regras, aquilo que você tem que acreditar, tudo certinho, tudo, sabe, plausível ali. Vem uma outra religião depois, conflitante com tudo isso que o cristianismo pregou até agora, já era, entendeu? Já matou a charada. Então, é basicamente isso. E aí o bestianismo vai lidar com todos esses aspectos sombrios, né, do que o cristianismo foi deixando e gerou o bestianismo como fruto disso, né? O bestianismo nada mais é que o fruto do cristianismo. Eu não sei se eu posso dizer que o bestianismo é uma sub-religião dentro do cristianismo, né? Mas vamos dizer que ela vai exatamente lidar com esses aspectos que foram deixados embaixo do tapete ali e foi só acumulando. E aí virou e deu no que deu, né? Esse mutueiro virou o que virou. Então, aí tem que lidar com essas questões aí que foram deixadas para trás e que, enfim, tem que botar os pingos nos i, né? Porque nada pode ficar sem entender, enfim, as coisas têm que serem concluídas, né? O que começou, o que foi aberto precisa ser fechado, né? Precisa ser concluído. Então perceba, se o cristianismo prega um Deus, aí vem o bestianismo, prega acerca de outro Deus, agora já são dois. Se o cristianismo prega acerca de um único Salvador, que é Jesus Cristo, vem o bestianismo e prega outro, que no caso é Jesus Júnior Besta. Então, tipo, tudo o bestianismo acaba acrescentando a mais, entendeu? O que pro cristianismo é só um, pro bestianismo acaba virando dois. Então é exatamente isso. O bestianismo nada mais é que a polaridade oposta do cristianismo. Então, enquanto o cristianismo prega acerca do único, o bestianismo prega acerca do outro. E que nem, por exemplo, vamos pegar o islamismo. O islamismo não fala que Maomé é o último profeta de Deus? Tá, eu até posso aceitar de boa que ele seja o último profeta de Deus, que todo mundo que antecedeu levou até ele e depois dele não tem mais ninguém. Beleza, vai. Maomé é o último profeta de Deus, beleza. Mas quem vai ser o último profeta do outro Deus? Se bem que nem teve o primeiro, né? Então, no caso, Jesus Júnior Besta é o primeiro e último profeta do outro Deus. Entendeu? Então, se Maomé pode ser de Deus, por que Jesus Júnior não pode ser o último do outro Deus? Entendeu? Do outro Deus não tem ninguém defendendo. Agora, de Deus tem aos montes defendendo ele. Por isso que eu falei que quem defende Deus são vários, mas o outro Deus só tem um que defende ele, que no caso é Jesus Júnior. Então, enquanto as religiões por aí representam formas de ver, óticas, né, pontos de vista de se ver esse mesmo único Deus. Ah, eu vejo Deus de uma forma aqui nessa religião, na outra religião vejo esse mesmo Deus de outra forma. Então, para cada religião, esse mesmo Deus se manifesta de uma forma diferente. As religiões são diferentes, mas Deus é o mesmo, entendeu? Enquanto que observa-se Deus por várias facetas e ângulos diferentes, o bestianismo não veio ser mais um ângulo para ver esse mesmo Deus. Porque às vezes aparenta isso, porque as pessoas pensam, mais uma religião aí é mais uma forma diferente de ver Deus, de ver o único. Não, cara, não, o bestianismo não está aí para isso. O bestianismo veio para entrar em conflito. É uma religião tóxica, de inimizade, entendeu? De discórdia. Então, não pense que é ursinhos carinhosa, todo mundo de mão dada, não. Não é sobre isso, entendeu? Então é importante deixar claro para se entender a real intenção com que o bestianismo veio, entendeu? O propósito dele nesse mundo, enquanto ele está por aí, né? Porque tem curta estadia, né? Um período, um prazo meio curto para
para se operar por aí, né? Até atingir o objetivo que é trazer Deus e o reino dos céus na terra. Beleza. Isso também é outro ponto que é engraçado, né? As religiões, todas as religiões levam você até Deus, mas o bestianismo é a única religião que vai conseguir trazer Deus até você. Ou seja, enquanto todo mundo leva, todas as religiões levam até Deus, o bestianismo traz Deus até você, porque de fato ele vai vir. A gente vai trazer ele para baixo, então ele vai habitar no meio dos homens. Então já não vai ser uma coisa de eu ir para lá, mas eu tenho que ficar aqui porque ele já está descendo até mim. Mas concluindo o que eu estava falando, enquanto todas as religiões representam formas, pontos de vista diferentes de se enxergar o mesmo Deus, o bestianismo vem falar de outro Deus, de uma outra entidade. Entendeu? Não veio falar dessa mesma entidade que todo mundo está falando de uma forma diferente. Estamos falando de uma entidade diferente dessa entidade do qual todo mundo cultua. Entendeu? Então, não é forma diferente de ver a entidade, mas a gente está pregando uma outra entidade. Então é isso que é importante deixar claro. E é por isso que vai desestabilizar tudo que se conheceu aí até hoje. O mundo já não vai ser mais o mesmo depois do Apocalipse. Então se prepara, porque muitas mudanças estão por vir. E é engraçado ver, né, como o cristão fica naquela coisa de querer converter o mundo inteiro a querer ser igual a eles, né, e crer em Deus. Em contrapartida, tem um ateu que fica numa militância também de querer as pessoas desacreditarem de Deus. Então, enquanto um quer converter o resto do mundo a ser como ele, o ateu faz a mesma coisa. Então, o ateu fica numa antirreligiosidade. Mas para você ver que o ateu não é diferente do cristão em seu comportamento de querer que os outros sejam iguais a ele, porque ele fica naquela militância de querer convencer os outros de não acreditar em Deus. Tem necessidade disso? Então, enquanto um força para querer acreditar, o outro força para não querer acreditar. E tipo, tem que provar que não existe? O que tem que se provar? Se existe ou se não existe, entendeu? Então, eles ficam reforçando essa questão. Eu acho desnecessário isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.